Durante essa semana, eu atendi um caso muito interessante que ele merece ser compartilhado com vocês. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém com os mesmos sintomas, às vezes pode ser inclusive você. Então, essa paciente ela tinha uma condição chamada de doença de von Willebrand. E por que eu tô falando isso aqui? Porque até hoje em dia tem muita gente que nunca nem ouviu falar dessa doença. Desconhece, não sabe reconhecer, não sabe diagnosticar, apesar de ser a coagulopatia mais comum do mundo, tá? E qual que é a função, né, do fator de von Willebrand? Ele é um fator que ele apresenta a plaqueta no endotélio. Então, se você não tem a função adequada, né, sem ele, a própria adesão dessa plaqueta no vaso vai ser prejudicada. E ele funciona literalmente como se fosse uma cola mesmo, que vai fixar essa plaqueta ali e também vai ter uma função muito importante de proteger o fator 8 da coagulação, dessa própria degradação, de dar estabilidade para ele. Então agora eu vou contar para vocês a história dessa paciente, tá? Essa paciente é o seguinte: ela chegou lá no consultório relatando que tem uma anemia desde a primeira menstruação, tinha um fluxo muito intenso, um ciclo prolongado, às vezes de 5, 8 dias de menstruação. Ela contou que sempre teve epistaxe, sangramento pelo nariz, equimose, que são aqui praticamente aqueles roxos pelo corpo, né? Qualquer sangramentozinho, qualquer cortezinho durava bastante tempo, né? Ia fazer cutícula, fazer unha, ficava um tempão sangrando. Só que o que realmente motivou ela a procurar o ambulatório foi porque ela fez uma cirurgia de septoplastia no ano anterior e durante o pós-operatório teve um sangramento desproporcional. Ela teve que voltar no serviço justamente para fazer o controle dessa hemorragia. Então, pessoal, ela chegou, né, como sempre, trazendo aquela famosa pastinha que tem uns 3 dedos assim só de exame. E ela já tinha feito, então, a exclusão de praticamente todas as causas hormonais, causas anatômicas do próprio útero. E também tem um monte de exame laboratorial, né? Então, hemograma, ferritina, coagulograma, sempre normais, todos normais. Guarda essa informação aqui. E por isso, pessoal, nunca houve, na verdade, uma suspeita de um distúrbio hemorrágico, tá? Contudo, pela própria clínica dessa paciente, né, pela combinação do sinal, dos sintomas dela, eu realmente levantei a hipótese de doença de von Willebrand. Realmente nós confirmamos, nós solicitamos a dosagem do fator de von Willebrand que estava abaixo de 30%. Realmente indicou que essa paciente era portadora da condição do tipo 1 da doença de von Willebrand. Mas qual que é o ponto aqui que eu quero chegar? Por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? Porque provavelmente você conhece alguém assim. Percebe que é uma queixa relativamente simples, aparece quase todo dia no consultório. Quantas mulheres que convivem com sangramentos menstruais desproporcionais, muitas vezes levando até anemia, e acham normal, e diz assim, não, tá tudo bem, é porque minha mãe ela sempre foi assim também, minha avó também sempre foi assim, então eu achava que era normal. Quantas crianças, né, que vivem por aí cheio de hematoma, e a mãe acha também, ah, não, esse menino ele vive cheio de roxo, é porque é bagunceiro, ele gosta de correr, brincar, né, ele não para quieto. Então percebe que muitas vezes as manifestações elas sempre estiveram ali, desde a primeira infância, só que muitas vezes ela é mascarada, tá? Então, agora eu quero voltar a falar para vocês daquela parte laboratorial. Vou dar uma ênfase maior aqui agora. Talvez você vá se questionar assim, né? Ah, mas se ela tem uma coagulopatia, ou seja, um distúrbio da coagulação, por que eu não consigo avaliar isso no próprio coagulograma, que é o exame que vai avaliar a coagulação? E aqui que tá o detalhe, pessoal. Porque qual que é o raciocínio clínico habitual, né? Praticamente automático. Ah, não, se eu tenho um TAP normal, TTPA normal, plaqueta em nível de plaqueta normal, então a coagulação tá normal. Mas não, tá? Na doença de von Willebrand isso aqui simplesmente não funciona. Porque mesmo tudo indicando normal, ainda assim essa paciente sangra. E por que isso aqui acontece? Isso acontece basicamente porque essa doença de von Willebrand envolve 2 defeitos fundamentais. A gente viu que a adesão plaquetária está prejudicada e você tem a estabilidade também do fator 8. Então veja que essa paciente aqui, ela está produzindo a plaqueta normalmente. E ela também está produzindo a fibrina normalmente. Então quando você pede um coagulograma, o TAP virá normal. O TTPA também, a maior parte das vezes, também virá normal, né? Salvo alguns casos, alguns tipos muito específicos da doença. E as plaquetas também estarão no nível normal. Mas tem um porém, pessoal. Essa plaqueta aqui, ela tá com dificuldade de aderir ao endotélio. E para avaliar isso aqui, o coagulograma não dá essa informação pra gente. Você precisa de alguns exames muito específicos que nem estão disponíveis na maior parte aí da rotina, na maior parte do serviço. Então, são quais, basicamente, o antígeno do fator de von Willebrand, a atividade percentual desse fator e a atividade do fator 8 também. E dependendo do caso, quando necessário, você pode até solicitar análise de multímeros. Então lembre-se, pessoal, que a quantidade normal de plaqueta não garante função. E o coagulograma normal também não exclui distúrbios de coagulação. Se essa história clínica apontar para um sangramento fácil, pensa na doença de von Willebrand. Sempre, não se esqueça dela. Então, pessoal, espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Te espero no próximo. Grande abraço.